Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 41. Ainda estamos dentro do tema, aliás, encerrando hoje, né? 12 casas e um segredo. Hoje veremos a casa de Jairo. Lucas 8, 41, 42, e depois damos sequência a partir do versículo 51. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. 51. Aliás, vamos pegar do 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Que Deus nos abençoe a meditação da sua palavra. O que será que tem em sua casa? Muitas casas provavelmente representadas aqui, mais algumas talvez nos assistindo pela internet. Será que existe o medo? Temos medo hoje em dia de muitas coisas. E às vezes a fonte de medo está em casa. Talvez medo de situação financeira e de tantas outras coisas. Talvez conflito. Muito difícil um lar que não tenha conflito hoje em dia. Eu já morei por 2 vezes perto de casais que faziam as suas brigas aos gritos. Eu tinha que escutar tudo do início ao fim. Isso trazia uma certa aflição para mim também. Eu sempre achava, toda vez, mas que coisas banais que eles estão discutindo. E por que um não encerra? Porque se um encerrar, o outro não tem como continuar. Mas, enfim, há muitos conflitos. E o que é mais preocupante é que há muitos conflitos, infelizmente, em lares cristãos, em lares crentes. A gente vê isso muito. Conflitos de todos os tipos, às vezes entre marido e mulher, entre pai, mãe, ou algum filho, ou com os filhos em geral. Conflito de todos os tipos. O lar deveria ser aquele lugar onde a gente tem paz, onde a gente descansa, onde a gente tem descanso dos problemas do mundo, dos problemas do trabalho, dos problemas da escola. A gente deveria poder chegar em casa e ter segurança, ter descanso, mas nem sempre é assim. Às vezes há podres em nossas casas. Uma coisa que vocês já ouviram falar muito daqui, pastor Samuel gostava de dizer isso, muitos pregadores falam isso.
que em casa a gente é o que é. É o único lugar onde a gente é totalmente o que a gente é. A gente não sabe como as pessoas sabem, como as pessoas são em casa. Eu não sei se Josué e Zete discutem em casa. Para isso, ela nem tem janela na rua, né, para poder ir fazer uma escuta. Mas em casa, a pessoa é o que é. Lá se escondem os podres. Será que tem alguma coisa assim na sua casa que você está pensando agora? Tem ciúmes, enfim, tem tantas coisas que podem estar numa casa. Nessa casa, desta passagem, chegou a doença seguida de morte. Então, no início da nossa passagem, Jairo faz um convite a Jesus. Pede que Jesus venha à sua casa para curar a sua filha. Então, Jairo sabia alguma coisa de Jesus. Sabia o tipo de coisa que Jesus fazia. Talvez realmente cresce nele. Tivesse um conhecimento maior, não sei. Ele era dirigente da sinagoga. Então, ele tinha um grau de, pelo menos, de religiosidade. Talvez fosse uma verdadeira fé em Deus. Um judeu que conhecesse as Escrituras. Né? Lembrando que sinagoga não é a mesma coisa que templo. O templo era um só, né, em Jerusalém. Mas sinagoga podia ter em qualquer cidade, qualquer lugar que tivesse 10 ou mais homens acima de 10 anos de idade, judeus, eles poderiam formar uma sinagoga. Então, muitas cidades tinham sinagogas. E Jairo era o dirigente dessa sinagoga. A sinagoga era um lugar de adoração. O templo era um lugar de sacrifícios, de rituais de purificação e tantas outras coisas que a gente lê no Velho Testamento. A sinagoga era um lugar de meditar as Escrituras, ouvir pregação e orar. E ele era dirigente de um lugar assim. E ele veio e prostrou-se diante de Jesus e fez um convite para que Jesus viesse à sua casa resolver o problema que há ali. Um pai com medo de que a filha estivesse morrendo. Uma filha de 12 anos. Jesus está sempre aguardando o nosso convite. Como o pastor também já disse em outras ocasiões durante esta série, Jesus não invade. Jesus espera um convite. E o pastor também pregou sobre os discípulos de Emaús. Eu li na biografia do pastor Ricardo Wurmbrand, que era missionário na Romênia, nos anos em que fazia parte da União Soviética, né, que era comunista. E a conversão dele se deu com esta passagem dos discípulos na estrada de Emaús. Ele reparou nesta passagem que Jesus fez que ia passar. Ele sabia que ele ia entrar, mas ele fez. Você pensa na nossa cultura, né? A gente também faz isso. A gente às vezes oferece uma coisa, a pessoa primeiro diz, não é na cultura brasileira, primeiro diz não, obrigado, insiste mais um pouquinho e a pessoa aceita. Então, na cultura deles, todo mundo viajando a pé, achava companheiros de viagem, porque a viagem era longa. E então, Jesus fez que ia passar. E eles insistiram e ele entrou. Isso foi a educação de Jesus foi uma coisa que impressionou este pastor romeno. E foi o que fez que ele convidasse Jesus para entrar na sua vida. Aqui, Jairo faz o convite. A Bíblia é cheia de ofertas que esperam o nosso convite. A Bíblia é cheia de promessas, com muitas coisas boas que Deus nos oferece. Mas se nós não convidarmos a Deus para fazer aquilo na nossa vida, nós vamos ficar à beira da estrada. Então, eles começam a caminhar
para a casa de Jairo. E no caminho, com certeza, eu acredito que todos que estão aqui conhecem, nós não lemos, mas temos a mulher que sofria há 12 anos, não sei se diz dentro deste texto, mas se não diz no outro evangelho, no mesmo tempo, da idade da menina, ela sofria dessa hemorragia, e ela, então, na multidão, grande multidão acompanhando Jesus, ela toca em Jesus, e Jesus pergunta para ser curada, e Jesus pergunta quem me tocou. E ninguém inicialmente responde. Quando Jesus insiste, então ela se identifica e diz por que ela tocou Jesus, e ela sentiu em si mesma que ela foi curada. Agora a gente vê aqui, vocês imaginam Jairo. Pensa você levando alguém para o PA ou para o pronto-socorro numa situação desesperadora e alguém para você, para o carro, tem uma blitz, alguma coisa assim, imagina o seu desespero daquela parada. Jairo está indo com Jesus, e quando ele diz que a filha está quase à morte, com certeza ele pensava assim, falou isso para Jesus apertar o passo. E aí já está difícil na multidão, grande multidão. Grande multidão não anda rápido, a gente sabe. Aí Jairo devia estar pensando assim, poxa, essa multidão podia dispersar, que negócio é esse? Aí, de repente, Jesus para e pergunta tem quem tocou nele. Aí se dá todo aquele diálogo, ainda tem Pedro que entra no meio também com a explicação, e depois Jesus continua a conversa, a mulher vem, a mulher conta o caso dela, aí Jesus diz, vai para ela, vai, a tua fé te curou, e Jairo parado lá. A gente não ouve, não lê alguma reclamação dele. Será que ele fez alguma careta? Eu acho que se fosse eu e você, a gente ia fazer alguma careta, né? Mas a gente não lê que ele reclamou. Acredito eu que ele deixou o comando do tempo para Jesus. Ele ficou quietinho ali esperando, enquanto aconteceu essa conversa, essa outra coisa no meio do caminho. E então eles continuam. E no que eles continuam, chega alguém para dizer que a menina morreu. O que você ia pensar? Não chegamos a tempo. Olha aquela demora ali, olha aquela parada ali, olha aquela conversa ali. Mas a gente não ouve reclamação de Jairo. Não tem nada que ele diga neste momento. É Jesus quem fala, para não temer. Jairo deixa o comando daquela situação, o tempo, nas mãos de Jesus. Vocês lembram de uma outra demora de Jesus em atender um doente, que terminou da mesma maneira? Lázaro. E daquela vez Jesus demorou mais 2 dias de propósito, foi escolha dele. Outro momento em que Jesus está comandando o tempo, porque ele sabia como que tinha... Em nenhum dos 2 casos, Jesus chegou atrasado. Ele chegou na hora que o Pai designou para estar lá. Quando Jesus chega lá, ele comanda a situação. A casa é de Jairo, mas Jesus está no comando. E ele diz, chama Pedro, Tiago e João, 3 dos discípulos que em muitas ocasiões Jesus separou para alguma coisa especial, e os pais para entrar. E ele repreende toda aquela balbúrdia, todo aquele barulho lá fora, e já estão os pranteadores oficiais, que lá em Mateus diz, flautistas estavam lá, isso são aquelas pessoas alugadas para prantear, estava tudo ali, já estava acontecendo, nós diríamos, aqui está acontecendo a vigília. E Jesus diz que ela não morreu
ela apenas está dormindo, assim como ele falou de Lázaro, porque para Deus a morte é como o sono, e Deus traz, se Ele quiser, quando Ele quiser. A mulher no caminho, com fluxo de sangue, Jesus fez com que o caso dela viesse a público, diante da multidão. No caso da menina, Jesus quer privacidade, um grupinho de pessoas escolhidas a dedo. Essa diferença, talvez, porque no caso da mulher com hemorragia, ela era uma pessoa que estaria à beira, à margem da sociedade, proibida de ir ao templo, proibida de ter contato com outras pessoas, de acordo com a lei mosaica. Então, Jesus, em fazer a solução dela pública, deixou claro que agora ela estava liberada de todos aqueles limites. No caso da menina, uma menina de 12 anos, na hora que ela despertasse, se ela estivesse numa multidão e estivesse ouvindo os pranteadores, né, ia ser muito susto, ia ser um abalo para ela. Então, Jesus queria a privacidade para aquele momento. E quando Jesus manda ela levantar, ele usa de uma palavra, agora já remontando ao que nós achamos em Marcos, né, que diz o que ele falou, na língua original, em aramaico, ele usa a mesma palavra que a mãe dela usaria para acordar ela de manhã. E ele usa uma palavra carinhosa para a menina, para chamar ela do sono da morte. E como Jairo também usou um termo carinhoso, que a gente também pega de outro dos evangelhos, ele fala a minha pequena filha, e não só a minha filha. Os 12 anos não é tão pequenininho, alguns 12 anos são até mais altos do que eu, né? Mas ele fala minha pequena filha carinhosamente, e Jesus também trata ela carinhosamente. Na sequência, Jesus fala, dê-lhe algo de comer. Jesus dá uma coisa prática para fazer para as pessoas que estão atônitas e maravilhadas e não sabem o que fazer, próximo passo. Mesma coisa com Lázaro. Quando Lázaro saiu, fica todo mundo... Jesus falou a coisa mais óbvia que tinha que fazer naquele momento, vai lá tirar aquelas vestes da sepultura. Ele estava totalmente enrolado, né, mal podendo andar. Então, ele deu à família uma coisa para fazer. E aqui também, dê-lhe algo de comer. Se Deus fizer um milagre em nossa vida, uma transformação, nós precisamos seguir com a vida. E às vezes a gente fica falando. Ainda temos que falar do milagre, temos que dar testemunho, mas às vezes a gente para ali e não deixa a vida continuar, não continua com a nossa vida com Deus, não começa a servir e ser prático. E tem muitas ocasiões assim que a gente vê Jesus levando para uma ação prática na sequência. E então, naquela casa, Jesus entrou, a morte saiu. E com a morte, toda aquela tristeza, toda aquela bagunça, tudo aquilo que estava acontecendo ali, virou, eu imagino, muita alegria, muita alegria. Onde Jesus é convidado, chega a vida e a morte sai. E todas essas coisas que eu falei no início, conflito, ciúmes, podres, seja lá o que for que tiver em sua casa, que precisa sair, isso tudo faz parte de morte. Tudo isso sai com Jesus. O primeiro passo é seu. Pedir que Jesus entre e que Ele comande o que vai acontecer, e no tempo dEle. No tempo dEle. Porque quantas vezes nós oramos,
temos fé em alguma coisa e o que a gente está querendo, o que a gente está pedindo é certo, é bom, a gente sabe que com certeza Deus vai fazer aquilo, mas quando vem as interrupções ou quando vem os atrasos na nossa visão, né? Outras coisas chegam no meio, a gente quer mexer, né? A gente quer tirar essa pessoa daqui, e Beltrano não mexe aqui, não me atrasa aqui, Deus vai fazer isso, então não fique no caminho. E às vezes a gente quer organizar aquele caminho até a vitória. Mas Jesus quer comandar isso. Ele quer o tempo dele, a maneira dele, e nós temos que ceder para ele. Difícil, né? Nós somos seres que sentimos insegurança de abrir mão e deixar com Deus. Eu lembro de uma ilustração, eu não sei se eu já mencionei aqui, uma ilustração que me ajudou muitos anos atrás, até num livro evangélico, que dizia assim que muitas vezes nós agimos igual uma criança que entrega um brinquedo quebrado para o pai consertar, e na hora que o pai começa a mexer, fica agarrando o brinquedo para ver o conserto, né? Ou agarrando para brincar mais um pouquinho para depois voltar. E às vezes nós fazemos isso com os nossos pedidos de oração. A gente quer mexer, a gente quer melhorar a resposta, a gente quer torcer as coisas, dar um jeito, quando a gente precisa soltar. Vamos fazer isso com os problemas, os conflitos, tudo que estiver dentro de nossa casa que não pode ficar. Talvez você esteja querendo que o seu lar esteja pronto a ponto de ter uma célula, ser um lugar onde vidas são salvas. E aí todas essas coisas precisam ser resolvidas. Deixa Jesus entrar. Aí vai uma coisinha que é uma coisa que eu gosto muito de bater nessa tecla. Faça culto doméstico em sua casa. Marido e mulher, orem juntos. Mas também façam um culto doméstico junto com os filhos. Quero ver quantos conflitos conseguem ficar dentro de uma casa onde acontece culto doméstico diariamente. Não há muita coisa que desagrade a Deus que fique para trás, que resista à leitura da palavra e oração todo dia numa casa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus e Pai, rogamos por cada casa, por cada lar representado aqui nesta noite. Que o Senhor possa visitar. Que cada um de nós possa abrir a nossa casa, assim como a nossa vida, ao teu olhar, ao teu mexer, e que o Senhor faça aquilo que te apraz dentro das nossas casas, para que sejam lugares onde a luz de Jesus possa brilhar, onde a glória de Deus possa reinar e muitas vidas serem alcançadas para ti. Que a tua paz reine em cada casa de todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém.